Boa noite. Dia número 125 do nosso projeto de minimalismo digital. E o dia hoje foi o seguinte, sabe? Contar a minha experiência do dia hoje. Para ser mais claro, a primeira experiência. Foi o início do dia. O dia estava bem propício para ficar na cama. Estava fazendo um friozinho bacana. E a atitude mais comum, seria dormir de novo, sabe? Ficar debaixo da coberta, ali no conforto, no quentinho. Mas aí eu sentei na cama e refleti o seguinte: em que isso ia me ajudar no meu processo de mudança. No que eu iria me diferenciar da maioria se eu agisse dessa maneira. Eu sei que essa era a opção mais cômoda, mais confortável, mas o que o meu cérebro menos precisa, o que minha mente menos precisa, é de várias situações de conforto, né? Então, quando eu estou diante dessas situações, eu preciso ter clareza na mente, para que eu possa fazer a escolha mais adequada. E no momento, nesse momento de criação de uma nova mentalidade, de uma nova rotina, né, de novas ideias e novos comportamentos, eu preciso, né, da vida disciplinada, eu preciso da rotina organizada. Então, eu preciso falar não para esse conforto. E é difícil, né? É difícil. Então, assim, eu percebi o seguinte: nós temos duas situações na nossa vida, que são as seguintes: você tem dias de paz e dias de guerra. Então, para que servem os dias de paz? Para a maioria, os dias de paz servem para ficar no conforto, né? Mas, a minha maneira de pensar, os dias de paz servem para quê? Os dias de paz servem para você treinar a sua mente, os seus hábitos, o seu comportamento para os dias de guerra. Porque nos dias de guerra não há espaço para treino. Não há espaço para ajustes. O seu cérebro, a sua máquina, que é o seu cérebro, a sua mente, ela vai rodar com a configuração predominante. E você vai ter tempo para ação. Não tem tempo para treinamento. Então, os tempos de paz, ele tem que servir para você criar uma casca, para desenvolver uma mentalidade permanente, né? Onde você possa ter um equilíbrio entre a sua mentalidade e o seu comportamento. E uma mentalidade que foca na simplicidade e na clareza, onde você dependa cada vez menos de reagir e possa ter mais o controle da situação para agir. Bom, então é o seguinte, o meu foco todo dia é ser um pouco menos dependente do barulho digital, do ruído e das coisas que as telas causam no nosso interior. Entende? Porque nós temos que lidar todos os dias com vários obstáculos.
E obstáculos esses que geram no nosso cérebro uma capacidade de reagir e de optar por escolhas mais seguras, né? De mais fáceis, que gastem menos energia, que poupem mais a nossa energia. E o nosso cérebro ele cede, né? Ele cede pelo cansaço, pelos imprevistos, pelas dificuldades do dia a dia, né? Então, assim, nós precisamos construir um sistema, uma mentalidade, onde nós, independente de pressões externas ou internas, a gente possa ter um equilíbrio interno, para que possamos ter capacidade de ação e de pensamento independente. Então, o mundo, né, o panorama hoje te convida a aceitar o conforto, te convida a economizar energia, a ser cada vez mais passivo. E esse conforto em excesso, ele te leva, ele gera em você a preguiça. E a preguiça te leva a ser cada vez mais passivo. Então é o seguinte, cada vez que esse processo se repete, a sua mente fica cada vez mais rígida, mais passiva, mais reativa. E isso vai gerando um sistema que, dependendo do tempo que ele estiver rodando, cada vez mais difícil de ser revertido. Então, esse estilo de vida, esse estilo de pensamento, ele te fecha, né? Fecha a sua mente para novas ideias e para novas possibilidades. E aí gera uma falsa criatividade, uma criatividade burra, se é que isso existe, que o seu cérebro ele fica especialista em gerar cada vez mais desculpas. Você fica especialista em gerar desculpas para se esquivar daquilo que importa, né? Para se esquivar de ter pensamentos conscientes, para te esquivar de ações conscientes. Então o cérebro ele fica sempre faminto por novidades, por dopamina rápida, fica sempre gerando expectativa em cima de coisas, de pessoas, sempre em relação a outras pessoas, a outras coisas, sempre a novidades. E essas coisas, geralmente, elas são irrelevantes para você, porque não alteram em nada na sua vida. Só te gera desperdício e faz com que a sua mente ela pense cada vez menos de maneira independente e vai te emburrecendo. E vai te tornando cada vez mais passivo, cada vez mais reativo, cada vez mais aberto à distração, né? A coisas sem valor, a desperdício de tempo. E o seu cérebro sempre ele vai criar uma birra, um asco de
organização, de ordem. Então, o seu cérebro, que é a máquina mais poderosa do universo, ele vai se contentar em rodar alguns programinhas irrelevantes e inúteis. Então é isso. Uma simples atitude: acordar cedo. A decisão de levantar ou ficar na cama. A decisão de fazer exercícios ou dormir. A decisão de cuidar da saúde ou desfrutar de um conforto. Então, assim, o nosso futuro, ele depende das nossas escolhas de hoje. Uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida consciente, ela é construída através das nossas escolhas mais básicas. Então, tudo, exatamente tudo, está nas mãos de nós mesmos, está nas nossas próprias mãos. E cada um é responsável pela sua própria vida. Cada um tem a vida que merece. E sendo assim, qual é a vida que você escolhe? Essa é a pergunta que você tem que responder. E dependendo da sua resposta, será que as suas atitudes, elas condizem com aquilo que você respondeu? Se não, o que você vai fazer para que haja equilíbrio entre o que você pensa, entre o que você escolhe e entre o que você está vivendo? Quais são as novas atitudes que você vai tomar e quando é que você vai ser um agente da sua própria vida e ser menos reativo, né? Então, quando é que você vai criar o movimento da sua própria vida ou você vai preferir reagir a um movimento que foi criado nem por você, mas você pega o bonde andando e tem que reagir e reage sem pensar, fazendo as piores escolhas, tendo uma vida abaixo da sua capacidade, abaixo do seu potencial. E aí o que vai te restar? O que a maioria faz: reclamar e colocar a culpa em outra pessoa. Bom, esse é o vídeo de hoje, o dia de número 125. Algo que eu tenho que me conscientizar é produzir todo dia, ser um agente, ser um produtor e abandonar o consumo. Até mais, até amanhã, se Deus quiser.